Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu não sei se eu dou bom dia ou se eu dou boa tarde, né? Meio-dia aí, bem no meinho. Vou fazer companhia para vocês agora na hora do almoço. Espero que seja gostoso. E aí, para a gente conversar um pouquinho agora sobre os viés cognitivos mais comuns na emergência pediátrica, né? Um tema um pouco diferente dos demais temas do Congresso, então quero tentar contextualizar, quero convencer vocês de que esse tema é importante, né, e que vai complementar um pouco do que vocês viram no restante do Congresso, tá? Então, esse é o simpósio satélite da AFIA. A AFIA é o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Imagino que vocês já conhecem, né? Todo mundo já fez algum curso, alguma pós, alguma coisa, né? Então, fico muito feliz aqui com a presença de vocês. Eu sou a Clarice, sou pediatra emergencista lá em Belo Horizonte. Originalmente eu sou cearense. Tem alguém de Ceará aí, gente? Ah, muito bom. Todo lugar tem um cearense, gente. Eu nunca fui no lugar que eu fizesse essa pergunta e ninguém se manifestasse, né? Mas atualmente trabalho em Belo Horizonte, sou médica horizontal da sala de decisão clínica e da sala de emergência do Hospital Infantil João Paulo II e atualmente estou na supervisão da residência de emergência pediátrica desse mesmo hospital, tá? E também sou professora da AFIA na pós-graduação de pediatria, junto com meu colega Gabriel, que está aqui. A gente fica responsável pelo módulo de urgência e emergência. Tem alguém da pós aqui? Não? Pô, não acredito, hein, gente? Então, tá. Então, vamos começar. Essa aula faz parte ali sempre, normalmente, dos capítulos. Deixa eu dar uma baixadinha, né? Que nos meus 1,57 m aqui, tá? Faz parte dos capítulos de qualidade, né? Não sei se vocês já repararam, normalmente são capítulos que a gente passa direto dos livros de emergência, né? Os bons livros sempre trazem capítulos sobre qualidade. E aí o nosso objetivo principal é fornecer um cuidado seguro e de alta qualidade aí para todas as crianças que chegam no departamento de emergência, tá? Mas será que é fácil conseguir esse cuidado seguro? Será que é fácil conseguir esse cuidado de qualidade? Então fui procurar sobre eventos adversos que acontecem nos pronto atendimentos e aí achei bem legal esse artigo que é do Canadá, né, que é um país que a gente sabe que tem um sistema de saúde muito bem organizado, inclusive um sistema público, né, que é, né, talvez o nosso objetivo, nosso alvo um dia chegar perto do que eles são. E daí eles investigaram os eventos adversos num departamento de emergência pediátrico. E aí fizeram um estudo de coorte prospectiva. E olha a conclusão deles, gente. 1 em cada 40 pacientes sofreu algum evento adverso relacionado ao cuidado no departamento de emergência pediátrica. Assustador esse dado, né, gente? Imagina, se isso acontece no Canadá, como é que vocês acham que é aqui na nossa realidade? Vocês acham que é pior? Vocês acham que é melhor? Às vezes eu brinco com os residentes, com os alunos da graduação, que eu acho que é mais seguro você andar sozinho com o celular na mão no centro da cidade 3 horas da manhã do que você estar dentro de um hospital nesse horário, né? Então é muito perigoso mesmo estar dentro do hospital e faz parte, né, do nosso papel como médicos da assistência promover um cuidado seguro para a criança, tá bom? Então existem vários desafios para a gente conseguir fazer esse cuidado seguro e aí na emergência pediátrica outros desafios ainda maiores, né? Então na criança, a gente às vezes vai ter que lidar com uma criança de 2 quilos e no leito do lado vai ter uma adolescente de 100 quilos. Vocês já passaram por isso alguma vez? Né? Então, a gente tem que mudar completamente o nosso raciocínio de uma criança de 2 quilos para uma criança de 10 quilos, para tudo, né? Ah, qual vai ser o tamanho do gel? Qual vai ser o tamanho da máscara? Será que esse catéter vai caber nesse menino? Será que eu preciso de uma máscara de tamanho diferente? Então, isso aí já começa um desafio da gente conseguir ter tudo do tamanho certo para a nossa criança. Outra coisa, nossos meninos, acho que a gente tem às vezes um espírito meio veterinário, né? Porque os nossos pacientes, às vezes, eles não falam o que eles estão sentindo. A gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo com eles. A família vem, ela traz a história do que ela está percebendo, mas a própria criança não consegue falar o que está acontecendo. Vocês já devem ter passado por isso. Chega na consulta e a mãe fala assim, ele está chatinho hoje. Já passaram por isso? Né? E fala, ele está chatinho hoje. Tá, mas o que é chatinho? Será que ele está com dor no dedão do pé ou será que ele está com dor na cabeça? Tem como a gente saber, então isso aí também é um desafio, né? Outra coisa, cada idade tem uma coisa que é normal. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, esse paciente aqui está com uma frequência respiratória de 20. Pô, se ele for um adolescente,
tranquilo, 20 tá ótimo, né? Agora, se ele for um bebê de 1 mês de vida, vocês vão ficar felizes com essa frequência de 20? Aí a gente vai ficar preocupado, né? Esse menino tá respirando meio pouco. Então, isso aí é outro desafio. Eu não tenho um padrão que vai dar certo para toda idade. A todo momento eu tenho que ficar mudando o meu raciocínio. As doenças se manifestam de forma diferente. Oi? As doenças se manifestam de forma diferente em cada faixa etária também. Elas têm apresentações diferentes. Tem doença que é mais comum em uma idade, tem doença que é mais comum em outra, né? Então, eu imagino que aqui no Congresso vocês estão vendo aí as manifestações diferentes em cada faixa etária. Além disso, para completar, as crianças nos surpreendem, né? Vocês já devem ter visto uma criança que no início do plantão estava ótima e no final do plantão ela te deu um banho, né? Você teve que ficar lá em cima dela, cuidando, buscando vaga de CTI, porque ela piorou subitamente, né? Mas apesar de todas essas dificuldades, os eventos graves em crianças, eles são raros. Vocês atendem emergência, mesmo paciente grave todo dia no plantão? Hoje, acho que essa época do ano, essa pergunta não vai funcionar tanto, né? Mas, no geral, a gente não atende criança grave todo dia, né? Eu, pelo menos no hospital que eu trabalho, apesar de ter um grande fluxo de pacientes, eu não atendo pacientes graves todos os dias. Então, isso também nos dificulta estar quente para aquele atendimento, né? E a equipe está funcionando bem, porque aquilo ali acontece todo dia. Então, na pediatria, a gente nunca vai ter essa condição de atender sempre, todo dia, um paciente grave, porque são eventos raros. E para completar, além disso tudo, a gente ainda tem as questões emocionais da equipe, né? Então, quando acontece um óbito, por exemplo, nos atendimentos de adulto, todo mundo fica chateado, porque é sempre ruim a gente ter um desfecho ruim, mas a vida segue. Agora, vai haver um óbito no hospital pediátrico. Nossa, a equipe inteira fica péssima, né? Todo mundo fica desolado, a gente chora, a gente fica triste, acaba com a nossa semana, né? Então, essas questões emocionais também são importantes. Então, vejam que eu já falei para vocês de várias dificuldades que a gente tem na emergência pediátrica e eu ainda nem comecei a falar sobre o que eu vim falar mesmo, que é os viés cognitivos. Então, gente, trabalhar na emergência é muito difícil mesmo. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui nesse congresso buscando conhecimentos, né, buscando se aprimorar para prestar o melhor atendimento possível, tá? Mas aí, gente, de nada adianta vocês virem aqui e aprender tudo sobre cetoacidose, tudo sobre asma, tudo sobre queimados, animais peçonhentos, né, que foram aulas sensacionais que eu vi aqui no congresso também, mas se a gente faz um erro diagnóstico. Se a gente não chega no diagnóstico adequado, não adianta nada a gente estar por dentro de como é que trata uma cetoacidose diabética se eu não chegar no diagnóstico de cetoacidose diabética, vocês concordam? Então, essa aula, eu quero trazer para vocês algumas reflexões que a gente precisa fazer sobre o nosso raciocínio clínico e como que a gente pode se blindar de algumas pegadinhas que vão nos atrapalhar a chegar no diagnóstico correto. E daí vocês vão usar com maestria todos esses conhecimentos que vocês adquiriram nessas aulas aqui do congresso. Tá bom? Então, nosso raciocínio clínico, né, essa é considerada a próxima fronteira na segurança do paciente. Por quê? Não necessariamente esses erros dependem do nosso conhecimento. Então, às vezes, você sabe tudo sobre cetoacidose, mas o paciente chegou num dia que você estava exausto, que você tinha visto vários pacientes com gastroenterite e você achou que ele também era gastroenterite e ele passou batido por você. Você sabe o que é uma cetoacidose, você sabe como é que se manifesta, você sabe como é que diagnostica, você sabe como é que trata, mas você não percebeu que o paciente tinha isso porque você estava exausto e você não conseguiu chegar naquele diagnóstico, tá? Então, o nosso raciocínio clínico, na verdade, o nosso raciocínio, de uma forma geral, é dividido em 2 sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Por exemplo, vou dar um exemplo fora da medicina para depois a gente trazer para a medicina. Você vai no hortifruti e quer comprar um tomate. Como é que é um tomate? Ele é redondo, ele é vermelho e normalmente tem uma folhinha verde em cima, né? Beleza, chega lá no supermercado, redondo, vermelho, folhinha verde em cima, tomate, fechou, vou levar para casa. Beleza, chego no outro dia, no automático, vejo uma fruta que é redonda, vermelha e tem um verdinho em cima, tomate, ótimo, acertei de novo, beleza. E vou fazendo isso todo dia, até que um dia eu passo lá correndo na pressa, redondo, vermelho, tem um verdinho em cima, pego, chego na minha casa, vou fazer uma salada, é um caqui. Pô, não acredito, cara. Eu peguei um caqui e achei que era um tomate. Por quê? Eu usei o raciocínio intuitivo. É o raciocínio rápido, automático. Eu reconheço padrões de experiências que eu já tive previamente e daí sigo e resolvo rapidinho o que eu preciso,
tá? Diferente do raciocínio tipo 2, que é o raciocínio analítico, que aí eu paro, eu analiso, eu vou ler a plaquinha embaixo lá da fruta, eu vou ver quanto é que tá o preço, eu vou ver que dia que ele chegou lá, né? Eu posso, às vezes, por exemplo, entrar na internet, ver uma foto para eu ver como é que é, ver explicações de como é que é aquilo ali. Então, esse é o raciocínio que a gente chama de intuitivo. Ou, desculpa, que a gente chama de analítico. Lembra aí quando vocês começaram na faculdade, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, quando vocês foram atender um paciente no ambulatório, lá no comecinho, antes do internato? Quanto tempo vocês demoraram para chegar no primeiro diagnóstico? Vocês têm memória dessa época? Você olhou aquele paciente com aquele quadro clínico, aí você fez uma super lista de problemas, uma super lista de hipóteses e foi construindo um raciocínio super complexo e daí para dar um diagnóstico de resfriado você gastou 50 minutos. Se você era muito rápido, né? Então você usou um raciocínio bem analítico. Passa um tempo, você chega no internato e no mesmo dia você está de plantão lá no pronto atendimento, você já atendeu 10 resfriados. Você vai atender todos os 10 desse mesmo jeito? Fazendo análise, montando lista, mas não, você vai usar raciocínio mais intuitivo, mais rápido. Então, a gente está o tempo inteiro alternando entre esses dois tipos de raciocínio. Tanto na nossa prática clínica, quanto na nossa vida. Então, tem várias coisas que a gente vai decidir rapidinho, de forma direta, baseado nas experiências que eu já tive, e tem algumas coisas que eu sei que eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo, que eu vou ter que pensar, que eu vou ter que analisar. Então, a mesma coisa acontece na medicina. Então, o raciocínio tipo 1, ele está mais sujeito a erros, porque eu vejo ele de forma mais rápida, eu não analiso as etapas direitinho, mas quer dizer, então, que a gente nunca deve usar ele? O que vocês acham? É 100% nocivo? Eu nunca posso usar? Pô, de jeito nenhum, gente. Trabalha na emergência, não usa raciocínio tipo 1, você vai perder uns pacientes aí de vez em quando. A gente precisa tomar decisões rápidas, né? Agora, eu posso usar sempre o 1? Não. Sempre que possível, eu preciso usar o 2 também. E mesclar esses dois raciocínios para chegar numa conclusão mais exata. Tá joia? E aí, os erros diagnósticos, então, né, após esses raciocínios, eles podem ser por um conhecimento incorreto que eu tenho sobre aquele assunto, aquela queixa do paciente. Pode ser porque eu coletei os dados de forma incorreta, eu coletei uma história incompleta. A gente vê muito isso na prática. O residente vem discutir o caso com a gente e daí eu faço algumas perguntas para ele, ele fala assim, nossa, não perguntei. Fala, então tu vai ter que voltar lá, porque essa pergunta é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente, né? Para eu dar um diagnóstico, que nada mais é do que a explicação do problema que aquele paciente tem, né? E também pode ser por um processamento incorreto das informações. E daí, gente, os vieses cognitivos podem estar presentes em qualquer uma dessas etapas, tá bom? Então, o que é esse bendito viés cognitivo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, esse termo não é específico da medicina. Eu tive a curiosidade de pesquisar, por exemplo, no Spotify, sobre vieses cognitivos, e aí ele retornou muito mais coisas não médicas do que médicas, né? Então, alguns podcasts que falam de neurociência, marketing neurocognitivo e tudo mais, eles falam sobre esses vieses cognitivos, como é que você convence as pessoas a comprar um determinado produto, né? Uma determinada coisa. Então, esses vieses cognitivos a gente importou para a medicina, mas ele não é originário, né, da prática médica, tá? Mas ele acontece todas as vezes em que a gente está fazendo um processo de tomada de decisão, que a gente está fazendo uma análise, né, de fatores ali para decidir alguma coisa, os viés cognitivos podem acontecer, tá bom? Então, eles são armadilhas do raciocínio, eles são tendências, né? A gente vai fazendo atalhos no nosso raciocínio, e esses atalhos têm um nome bem engraçado, um nome diferente, que é heurísticas. Já ouviram falar sobre isso? Então, as heurísticas são atalhos que a gente vai fazendo, igual eu falei para vocês, é vermelho, é redondo, tem uma folhinha verde, isso é uma heurística. Quando eu tenho um problema na heurística, quando eu tenho um desvio, uma tendência nessa heurística, isso é exatamente um viés cognitivo, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês alguns casos que aconteceram comigo, ou que eu vi acontecendo com algum colega, e aí eu vou dar nome aos bois. Então, eu vou mostrar para vocês o caso, e aí a gente vai explicar qual que é aquele viés que está acontecendo naquele caso, tá bom? Aí, aproveitando, né, para a gente também dar uma incrementada na aula, a gente vai fazer ele na forma de enquetes,
tá? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, vou ler o primeiro. Esse primeiro aí talvez a gente dê uma patinada, mas aí a André vai me ajudando aqui também, né? E aí, gente, tem que responder rápido, tá? Eu quero que vocês utilizem só o sistema 1 para decidir qual que é a resposta. E aí, quem responder mais rápido e acertar mais questões, vai ganhar um curso de emergência pediátrica da Afia Papers. Bom, hein, gente? Então, caprichar aí no raciocínio tipo 1. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Para começar, gente, se alguém já viu aqui, se alguém olhou esse tema e falou assim, vieses cognitivos, armadilhas no raciocínio, isso nunca aconteceu comigo. Se você está pensando isso, você já está passando por um viés agora, que é o viés do ponto cego, que é quando você não enxerga os seus próprios erros, só enxerga o das outras pessoas. Tá? Então, se você acha que você nunca passou por um viés, você está passando por um viés agora, que é o viés do ponto cego. Tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura desse QR Code, tá? E aí ele já vai direcionar vocês para o Kahoot, que é onde vocês vão poder responder as enquetes após a leitura do caso clínico, tá? E aí, por favor, coloquem o nome e o sobrenome de vocês, para depois a gente saber quem que foi o ganhador do curso, tá? Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês poderem fazer a leitura. Alguém com alguma dificuldade, pessoal? Deu certo aí? Tá, vamos lá que a internet não tá assim muito ajudando, né? Deu certo aí, gente? Não, aí você pôs seu nome? Pronto, aí agora é só aguardar que as questões vão aparecer só depois que fizer a leitura do caso. Agora é para aparecer uma tela azul, né, Andréia? E aí vocês vão colocar o nome e o sobrenome. Aí vai ficar nesse ponto, as alternativas vão aparecer só depois que a gente fizer a leitura. Vai aparecer depois que eu falar valendo, tá? Que aí dá tempo, né, de ler o caso direitinho. Podemos passar, gente? Ou alguém ainda não conseguiu? Fale agora ou cale-se para sempre, hein? Foi? Então tá. Então, caso 1. É um paciente de 5 anos que chega ao hospital com uma queixa de vômitos e sonolência, tá? Não tem diarreia, não tem febre associado. E na admissão, você deu um diagnóstico de gastroenterite. Já estava no finalzinho do plantão, gente. Nossa, já atendeu ali para uns 400 não, exagerei, né? Ali para uns 40 pacientes. Esse aí já deve ser o número 41 que você está atendendo hoje, tá? E parece que está tendo um surto de gastroenterite na cidade, você atendeu um tanto de gastroenterite já. Na admissão, você fez mais um diagnóstico de gastroenterite ali no dia. Você começou a hidratação venosa para esse paciente, porque ele estava bem desidratado. E aí ele melhorou da desidratação, mas não melhorou da sonolência, tá? E acabou o seu plantão, você foi passar os casos ali para o seu colega. E aí o colega te perguntou se você fez glicemia desse paciente. E aí você falou assim, cara, pois é, não fiz. Foi tanta correria hoje no plantão, tanta confusão. E também, gente, gastroenterite, né? A menina tá vomitando e tal. Tá, mas aí, ele tem diarreia? Não. Mas é só vômito? É. Mas você pensou em alguma outra doença? Não, pensei em gastroenterite, tá tendo surto aqui, né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, então fiquei como gastroenterite. E aí depois, gente, esse menino, né, o colega que assumiu o plantão, fez uma glicemia, viu que ela estava maior que 500, fez uma anamnese mais minuciosa, perguntou mais coisas para a mãe e descobriu que ele estava tendo poliúria, polidipsia e perda ponderal nas últimas 3 semanas, tá? Esse caso aconteceu comigo. Eu fui a primeira pessoa que atendeu, inclusive, não foi a segunda não, infelizmente. E aí, mas já tem muito tempo, pelo menos, né? Já melhorei. E aí foi completada a propedêutica, solicitados exames, e daí o paciente foi diagnosticado com cetoacidose diabética. E eu fiquei super chateada. Como que eu não vi, né? Eu adoro estudar esse tema. Pô, sacanagem, não acredito que eu não vi que era cetoacidose. Tá? Então, qual é o viés cognitivo que aconteceu nesse caso, gente? Valendo! Lembrem de responder rápido, que tem que responder rápido e certo, hein? Liberou aí, André? Deu? Foi? Prepare-se.
Valendo! Ih, André, deu ruim aí, ó. Peraí que vai resolver, gente. Vai resolver. Olha, gente, já vai resolver. Aproveitando, o que vocês estão achando de Brasília? Estão curtindo? Passearam para onde? Foram ver os monumentos? Comeram bem? Passearam? Gente, olha que Mercúrio retrógrado já acabou, hein? Pra gente estar tendo esses problemas tecnológicos, isso é a cara de Mercúrio retrógrado. Não, peraí que a gente abre de novo qualquer coisa, gente. Calma, que tá valendo muita coisa, né? Tem que fazer uma auditoria do processo. Tá. Ó, então é isso, viu, gente? A primeira vai ser anulada. E as demais. Não, mas nós vamos conversar sobre ela, porque ela é a mais importante, a mais comum de acontecer, tá? Opa, peraí, foi muito, foi muito. Mais um para frente. Aí tá ótimo. Muito bom. Então, gente, esse aí que eu mostrei para vocês é o viés do fechamento prematuro, né? É a gente pegar aquele primeiro diagnóstico que vem na mente, quando a gente vê, se apega a ele e não solta nunca mais, né? Esse viés cognitivo, ele é muito democrático, viu, gente? Porque ele afeta o novo, ele afeta o velho, ele afeta todo mundo. Normalmente ele pega o cansado. Ele pega aquele que já está 24 horas de plantão, 36 horas de plantão. Eu, para mim, atualmente, gente, 12 horas de plantão eu já sou cansada. Eu gosto de 6. Para mim, 6 horas é o limite da saúde, né? Mas ali, então, ele vai pegar mais quem está cansado. Você viu o caso, reconheceu o padrão. Pô, isso aqui eu já sei o que é. Mole para nós. E vai, se agarra naquela primeira hipótese, não faz mais investigação, e não colhe mais anamnese, não examina mais nada do paciente, se agarra na primeira hipótese e vai com ela, né? Às vezes também as pessoas chamam esse viés de ancoragem. Ancoragem é um pouquinho diferente, tem algumas outras particularidades, mas é parecida, né? Quando você se ancora em uma determinada hipótese. Então, você usa muito o raciocínio intuitivo, né? Chega numa conclusão precipitada e segue com ela, tá? E aí ele pode levar a um diagnóstico incorreto ou então ele pode atrasar o diagnóstico. E outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, você conta para a mãe o que é. Mãe, isso aí ele tá de piriri. Aqui chama piriri também? A diarreia? Gastroenterite? É, tá de piriri, mãe, normal. Criança leva muita mão suja na boca. É só uma diarreia boba, nós vamos tratar, tá tudo certo. E aí depois, aqui 3 horas, você vira pra mãe e fala assim, mãe, ele tem uma doença que não tem cura, chama diabetes, vai ter que tomar um remédio injetável todo dia pro resto da vida. Não pode mais ficar comendo brigadeiro toda hora. E é isso aí. Talvez ele morra cedo, sem perna e sem enxergar, né? Então, olha como a gente prejudica a comunicação com a família também. Porque como é que ela vai confiar em você se agora há pouco você falou que o menino dela tinha uma doença besta de criança e aí, de repente, você já mudou e falou que ele tem uma doença incurável, que vai tomar um remédio injetável todo dia e que vai encurtar a expectativa de vida dele, né? Então, além de todas essas questões, além dos erros, também gera um problema de comunicação com a família, porque eu posso atrasar o diagnóstico e ter que mudar tudo que eu tinha falado, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, a experiência não é protetora.
Inclusive, assim, eu tenho colegas muito experientes que às vezes eu olho, é muito mais fácil você ver o viés cognitivo acontecendo com a outra pessoa do que com você mesmo, né? Tem vários estudos que mostram isso. E às vezes eu olho e falo assim, ih, coitado, tá caindo no fechamento prematuro, né? E aí, se for minha amiga, eu conto, se não for minha amiga, aí, né? Cada um com seu cada qual. E aí, como é que a gente pode evitar, né? Quais são as armadilhas para a gente sempre se policiar e tentar evitar que ele aconteça? Já vou começar falando, gente, que é impossível se blindar 100% dos viés cognitivos, né? Nós temos que ter humildade intelectual de entender que, como humanos, estamos sujeitos a erro, né? A gente vai, quanto mais a gente refletir sobre eles, talvez menos a gente caia neles, mas tem alguns estudos que mostram que, por mais que você estude sobre esse assunto, vez ou outra você vai acabar caindo no viés cognitivo, tá bom? Então, sempre tentar criar um equilíbrio, né, entre fazer uma investigação rápida e efetiva e evitar as intervenções desnecessárias, porque também depois que a gente cai num viés cognitivo como esse, né, hoje em dia eu sou conhecida como a louca da glicemia. Então, todo paciente que deita no meu leito de urgência, a primeira coisa que eu faço é glicemia. Às vezes eu já nem falo nada, a enfermagem já olha para mim, tu quer uma glicemia, né? Por quê? Provavelmente uma marca que ficou disso aqui, né? Eu acho que essa é uma marca saudável, eu acho que é importante que a gente faça glicemia em todo mundo que chega no leito de urgência mesmo, mas às vezes esse viés cognitivo vai te trazer outras marcas que não são tão saudáveis assim. Por exemplo, você deixou passar uma pneumonia e agora todo menino com IVAS, todo menino resfriado, vai lá fazer um raio-x nele. Não tem sentido, né? Então, o ideal é a gente encontrar um equilíbrio, né? Normalmente fazendo uma boa coleta de história, um bom exame físico, elencando ali pelo menos 3 hipóteses diagnósticas, né? Então, por exemplo, se não for gastroenterite, o que mais pode ser? Né? A gente sempre fazer essa pergunta, acho que ajuda bastante, tá? Quem for professor, né? Quem aqui da plateia for professor, provoquem isso nos alunos de vocês sempre, né? Quem trabalhar com residente, é muito importante que a gente provoque isso naquele médico em formação, né, naquele aluno de graduação que está aprendendo com a gente, para que ele possa ir criando esse raciocínio enquanto ele está aprendendo medicina também, tá bom? Então, outra coisa, né, resista ao impulso de tomar decisões precipitadas. Isso é difícil de falar para emergencista, né, a gente adora se precipitar. Sempre que possível, né, faça lista de problemas e veja hipóteses diagnósticas que explicam esses problemas. Eu sei que às vezes é difícil, né, na correria do dia a dia e quadros mais simples, né? E aí tente usar os protocolos mais objetivos disponíveis, né? Estude pelos sintomas também, ao invés de estudar só pelas doenças, isso também pode te ajudar a evitar o fechamento prematuro, tá? Lembrando que acomete jovens e não jovens. Tá? Então, todos nós estamos sujeitos. Beleza? Vamos para o caso 2, então? Tá certinha a enquete aí? Posso ler o caso? Então tá, ó. Presta atenção, todo mundo aquece aí, que agora é valendo, hein? Então, durante o final de semana, você participou de um curso muito bom sobre lesões diagnósticas, lesões dermatológicas no pronto atendimento. Inclusive, quem souber de um curso desse, pode me falar que eu vou, porque dermato é muito difícil, né? E aí, nesse curso, você ficou marcado por uma apresentação sobre doença de Kawasaki. A aula foi boa demais, gente. Nossa, que aula boa, clara, sensacional. E aí, nessa aula, você relembrou os critérios diagnósticos, tá? Na segunda-feira, você tá de plantão e atende uma criança com exantema. Aí você já pensa assim, nossa, impressionante, né? Acabei de fazer um curso de lesões dermatológicas e aí eu chego aqui, o que aparece para mim? Lesões dermatológicas. É só você estudar que a doença aparece, não é? E aí, então, a mãe falou assim, ela tem o exantema e ela tá com febre há 5 dias. Aí já ecoou na sua cabeça aquela aula maravilhosa. Febre mais que 5 dias e exantema, doença de Kawasaki. E você, meu Deus, não acredita. Você lembrou daquela aula na hora. Você falou, cara, só pode ser. E aí, né, você foi fazer as investigações. Ele tinha alguns linfonodos cervicais, assim, nenhum era maior que 1 centímetro unilateral, mas ele tinha. Né? Ele tinha hiperemia da orofaringe e a mãe falava que durante a febre o olho ficava vermelho. E nas extremidades você observou que tinha uma discreta descamação no dedo indicador direito. Você falou assim, gente, cara, eu não vou estudar parada, porque se eu estudar parada vai chegar uma criança parada aqui, que é só estudar que aparece, né? E aí, baseado nesses achados, você falou assim, cara, impressionante, eu vi uma aula esse final de semana de Kawasaki e agora estou diagnosticando um Kawasaki. Você internou a criança para tomar imunoglobulina e foi para casa. E aí depois ele falou, deixa eu ver como é que tá a criança do Kawasaki que eu internei semana passada.
E aí você vai ter notícia e fica sabendo que ela tinha um hemograma com uma linfocitose importante. Alguém pediu uma sorologia, alguém que não viu o curso, pediu uma sorologia IgM para Epstein-Barr, que veio positiva, e o paciente recebeu alta com diagnóstico de mononucleose, sem receber a imunoglobulina, e você ficou mó triste. Você falou, pô, não era. Achei que era, mas não era, né? É raro, Kawasaki. Então, gente, qual viés cognitivo aconteceu nesse caso? Valendo? Peraí. Bora, André. Valendo! Não apareceu, gente. Aí, ó, prepara. Aê, qual viés aconteceu nesse caso que eu contei para vocês? Ó, acabando o tempo aí, todo mundo já respondeu? Aê, muito bem, gente. Então, resposta correta, viés de... Opa. Ó, ele não tá me obedecendo. Todo mundo já respondeu. Volta pro slide aí. Viés de disponibilidade. Né? Então, é uma tendência que você tem de escolher um diagnóstico que está mais fácil para você na sua mente. E, normalmente, isso acontece quando a gente estuda um determinado tema ou quando a gente teve algum caso marcante. Vocês já ouviram aquela frase assim, em medicina tudo vem aos pares? Já ouviram? Isso é mó mentira, gente. Ó, a gente pode até acreditar em astrologia, em Mercúrio retrógrado, mas em coincidência, não, né? Então, assim, provavelmente essa frase vem desse viés de disponibilidade. Quando você faz um diagnóstico que é marcante, você fica mais atento para fazer aquele diagnóstico de novo depois. Pode ser que você acerte, pode ser que você erre, né? Principalmente, gente, se você anda fazendo muito diagnóstico de doença rara, tem alguma coisa errada, né? No hospital que eu trabalho, no início da pandemia, a galera tinha uma casuística de SIMP que era maior que a casuística mundial em um hospital lá em Belo Horizonte. Eu ficava assim, gente, será que é mesmo? E aí depois a gente foi rever, não era bem assim, né? Então, tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer muito diagnóstico raro, tem alguma coisa estranha, né? Talvez seja só um viés de disponibilidade, aquela doença está muito disponível para a gente na cabeça e a gente fica sempre marcado e sempre procurando ela, tá bom? Então, desconfie. Se você está fazendo muito diagnóstico raro, ou vai ser uma publicação no Lancet, que você vai fazer daqui a pouco, ou aquela ali não está muito certo, tá bom? Então, como é que a gente vai... essa disponibilidade, ela não é necessariamente ruim, é importante que você tenha as doenças disponíveis, né? Na cabeça, senão a gente também não vai conseguir chegar a um diagnóstico, mas faça sempre, né? Faça sempre aquela pergunta, se não for isso, o que mais que pode ser, né? Limite a dependência da memória e consulte sumários, né? Tem vários sumários disponíveis, né? A própria AFIA tem o Whitebook, né? Tem os sumários internacionais como Dynamed, UpToDate, né? Então sempre consulte os sumários para ver se é aquilo mesmo, não confie só na sua memória, né? E aí sempre fique refletindo, pô, tô diagnosticando muita doença rara, tem alguma coisa estranha com isso aí. Beleza? Esse aqui já aconteceu comigo 1000 vezes e eu vou falar para vocês, continua acontecendo. Se eu tiro o final de semana para estudar alguma coisa legal, depois eu fico procurando. Eu falo, ó, vou fazer um diagnóstico, né? Próximo caso. Você recebe uma criança de 5 anos com quadro de urina avermelhada há cerca de 2 dias, tá? A criança refere dor no andar inferior do abdômen e apresenta discreto edema palpebral e a pressão arterial está normal, mas está no limite superior, tá? Você pensou em síndrome nefrítica. Pô, justo, né? Mijou sangue, é bem possível que seja. E aí você solicitou exames laboratoriais para fazer a investigação desse diagnóstico, tá? A urina tem uma hematúria franca, campos repletos de hemácias, mas os demais exames estão normais, tá? Mas você continua pensando em síndrome nefrítica. Porque assim, a creatina está normal, mas está ali no limite superior, né? Capaz que vai alterar no próximo, né? O desmorfismo eritrocitário está ausente. Ah, mas assim, né, gente? Às vezes também o exame não tem, assim, uma super acurácia, né? Acho que é síndrome nefrítica mesmo, né?
E aí você resolve internar para observar a evolução desse paciente, tá? Olha, ele tem hematúria, a hematúria fala a favor, né? Ele tem a pressão de limites superiores, fala a favor, vou acreditar que é, então, síndrome nefrítica. E aí, durante o plantão seguinte, a criança passa a queixar dor abdominal cada vez mais intensa e é feito um ultrassom de rins e vias e o paciente é diagnosticado com cálculo renal, tá? Vejam que lá desde o começo, a mãe já relatava que ele tinha uma dor na parte inferior do abdômen, mas você ignorou. Você olhou só mais para a parte, né, que falava a favor da síndrome nefrítica, tá? Então, qual é o viés cognitivo que aconteceu nesse caso? Valendo. Valendo? Então, peraí, vai avançar. É o caso 3 agora. Então, vamos lá, preparem-se. Valendo! Acho que não rolou não, gente. Tá 0 respostas? Problema de conexão. Gente, eu acho que ainda deve ser Mercúrio retrógrado. E aí o erro foi no calendário astral, né? Quem sabe a gente desiste da enquete, né? E segue. Ih, anarquia! Por mim, gente, ó. Se quiser me chamar para dar aula nesse curso, inclusive, estou disponível, viu, gente? Gente, quem sabe a gente desiste da enquete, porque senão nós não vamos conseguir dar toda a aula. Já tomei um dedinho assim, ó. Já estava no jeito, né, Gabriel? Ó, mas vai acabar o tempo. O tempo não foi suficiente. Porque deu só 5 segundos para o pessoal responder. É isso, gente. Faz parte do sorteio a sorte. Se você teve a sorte de funcionar no seu telefone. Se você teve a sorte de funcionar no seu aparelho, faz parte da sorte, gente. Se não teve, é isso aí. Aceita. Azar no jogo, sorte no amor. Pode seguir? Depois eles vão dar uma solução, gente. Esse problema é para daqui a pouco. Vamos concentrar nos nossos aqui. Não está passando. Está passando. Então, esse é o viés de confirmação. Né? Ele acontece, gente, quando a gente valoriza só os achados que falam a favor da nossa hipótese diagnóstica e a gente ignora todos os que falam contra. Tá? Então, assim, eu tô convicta. Veja que os viés também se misturam, né? Porque às vezes você faz um fechamento, uma ancoragem, por exemplo, você se ancora naquela hipótese, depois você vai, né? O viés de confirmação vem junto, o viés agrava o outro também, né? Então, você passa a ignorar tudo que fala contra a sua hipótese e valoriza tudo que fala a favor. E às vezes também, você até dá uma forçada ali de ser aquilo. Às vezes esse viés pode acontecer num plantão muito corrido, sabe? Imagina que chegou para você um menino convulsionando 18h30. Aqui o plantão vira 19 também? Então falta 30 minutos para acabar seu plantão. Chegou um menino convulsionando, ele parou de convulsionar, você foi examinar, ele tem rigidez de nuca. Aí você fala assim, não deve ter não, velho. Não é possível que eu vou ter que fazer uma punção lombar antes de ir embora desse plantão.
né? Então, você começa a também dar uma negada em alguns diagnósticos, assim, deve ser só porque ele acabou de convulsionar e aí ele está com rigidez de núcleo. Você acabou de inventar um dado novo, né? Só para você não precisar fazer aquele exame ali no final do seu plantão. A gente está rindo, mas sabe porque acontece, né? Acontece com a gente também. Acontece comigo, pelo menos, assim. Se chega alguma coisa muito complicada de fazer na virada do plantão, eu falo, não acredito. Né? Então, tomar cuidado, né? Sempre fazer lista de problema. Tem alguns checklists que ajudam também, né? A pensar algumas doenças que a gente pode fazer checklist, discutir o caso com os colegas, né? Coletar histórias completas. E aqui vem uma parte, gente, que até entra um pouquinho no estudo da medicina baseada em evidência, né? Que é a gente interpretar o resultado dos exames de acordo com a probabilidade pré-teste do paciente. Né? Então, a gente não. Por isso que aquelas listas de exame não dão certo. Sabe quando você faz uma lista de exame que você entrega o paciente coletar, e aí, olha, para vir na minha consulta, você já tem que ter coletado todos esses exames antes. Pô, você nem fez anamnese, você nem raciocinou por que você está pedindo aqueles exames, não faz sentido. Né? Então, sempre avaliar a probabilidade pré-teste daquele paciente quando você for interpretar aquele exame, para você ver se ele tem sensibilidade ou especificidade suficiente para confirmar ou descartar aquela doença que você estava pensando. Tá? Isso se chama pensamento bayesiano, né? A minha proposta também é trazer algumas palavras novas para o vocabulário de vocês. Então, primeiro foi heurísticas e agora pensamento bayesiano, para vocês darem uma lida também sobre isso, tá bom? Próximo caso, uma criança de 10 anos é atendida com queixa de dor abdominal e febre. A dor é muito intensa na admissão e a mãe está muito preocupada com esse quadro abdominal. Tá? A coleta de anamnese é difícil porque a mãe sempre volta o foco para a dor abdominal e ela nega outros sintomas. Na avaliação clínica, ela é prejudicada porque o menino está com muita dor agora, tá? Você observa que o paciente tem taquicardia e taquipneia no momento da sua avaliação e atribui essa alteração de dados vitais à dor que o menino está sentindo, tá? Então, por conta da idade, né, e o sintoma que ele apresenta, você pensa na possibilidade de apendicite, solicita o ultrassom de abdômen, que tem um resultado completamente normal. Pô, sacanagem, né? Custei a conseguir esse ultrassom. Tá. Depois de fazer uma analgesia adequada, você conversa novamente com o paciente, já tem 10 anos, ele sabe conversar, e conversa com a mãe e descobre que ele tem uma queixa de falta de ar. E aí você refaz a ausculta pulmonar de uma forma mais cuidadosa e observa uma redução na base direita. Solicita uma radiografia de tórax que tem uma pneumonia lobar na base direita. Então, que viés que aconteceu nesse caso aqui, gente? Nós vamos tentar mais enquete, não? Vamos? Ótimo, então vamos seguir. Então, reflitam por 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o viés de enquadramento. Né? Então, o raciocínio clínico é influenciado pela forma como os dados são apresentados. Então, veja que essa mãe ficou focada na questão da dor abdominal e ela não te falou que o menino estava tendo um febrão, que ele estava tendo falta de ar, né? E você caiu na dela e focou realmente só ali naquele quadro de dor abdominal e não pensou nas outras doenças abdominais que podem causar dor abdominal. E aí, pneumonia é super comum. Esse caso aconteceu comigo também e foi um dia desse. Esse aí eu já era teoricamente experiente, né? Então, né, ele pode acontecer também naqueles pacientes que têm comorbidade e você fica achando que ele só tem as coisas da comorbidade. Então, eu lembro na minha residência que a gente ficou tratando uma crise álgica abdominal num paciente com anemia falciforme. O menino com morfina contínua já não melhorava. Quando eu cheguei no sábado, que era o dia que a minha preceptora não ia, eu examinei a barriga dele, era um abdômen tábua. Falei, pô, bem no dia que a minha preceptora não vem, vai dar um BO desse. E aí levamos o menino para a imagem e ele tinha uma apendicite supurada. Né? Então, às vezes a gente fica focado de, ele tem essa doença, deve ser uma complicação dela. Lembrar que as outras doenças também podem acontecer de forma concomitante, tá? Então, sempre vamos tentar diferenciar a preocupação da família do que realmente, objetivamente, o paciente tem, né? Tentar investigar, acolher aquela preocupação da família, mas também ampliar aquela anamnese, aquela investigação, né? E sempre pensar em diagnósticos diferenciais que podem se manifestar daquela forma lá que ele está se apresentando, tá bom? Próximo, você está num plantão caótico na sala de decisão clínica do hospital, isso aí está acontecendo agora todo dia, né? E durante a passagem, o colega informa que tem diversos bebês com bronquiolite. Tá acontecendo com vocês? Aí assim, gente, ó, quem não tá chiando, né?
E aí fala que todo mundo tem a mesma história clínica, exames laboratoriais muito parecidos, ela já está até confundindo qual é qual. Isso está acontecendo comigo todo dia, inclusive, ultimamente, né? Um dos bebês que foi passado, né, como sendo um bebê de bronquiolite, está com febre alta quando você vai avaliar. Você pede para medicar e observa o padrão respiratório. Esse bebê evolui com necessidade de intubação. Depois do procedimento, você faz uma radiografia para ver a posição do tubo e, voilá, tem uma baita de uma pneumonia nesse menino. Tá? Quando você vai investigar, coletar melhor a história, você descobre que esse bebê já está com febre há 5 dias e que a curva térmica dele está cada vez pior. E aí, quando você vai fazer a ausculta pulmonar, você vê que tem uma redução ali, bem naquele lugar. E aí, qual viés cognitivo aconteceu nesse caso? Esse aqui acontece todo dia. Não, e esse aqui acontece comigo com frequência também, que é o viés do momento diagnóstico. A gente compra o diagnóstico do colega. Né? O colega te passa, e às vezes a gente até se refere ao menino pela doença, né? Isso é feio, mas a gente faz. Ah, como é que tá aquele menino da bronquiolite? Né? Como é que tá o menino da gastroenterite? A gente começa a chamar o paciente de o menino da, né? Ou então, às vezes, o residente vem me passar o caso e fala assim, esse aqui é o paciente do leito 3, ele tem uma bronquiolite. Aí, antes eu comprava, agora eu já paro e falo assim, não, mas como é que é a história? Eu não conheço a história dele. Né? Me conta a história lá do começo. E às vezes o residente nem colheu, porque ele já comprou tanto o diagnóstico que foi passado no plantão que ele não colhe a história e vai. E assim a gente vai só perdendo os diagnósticos, né? Então, para a gente se blindar, não vamos confiar no que está no prontuário, confiar no que o colega passa, vamos sempre tentar construir o raciocínio lá do começo. Vamos sempre fazer uma lista de problemas, discutir o caso com o colega e reavalie o diagnóstico de acordo com a evolução do paciente, né? Então, será que é uma bronquiolite mesmo? Né? Não é normal que um paciente tenha 5 dias de febre com a curva térmica em piora. Então, já vejam que é uma manifestação clínica que está um pouco diferente, tá? Próximo tá acabando, viu, gente? Você vai avaliar uma adolescente de 14 anos com história de desmaio. Eu sou essa pessoa, gente, que fala pra mim que é adolescente, eu já dou uma revirada de olho, já falo assim... Eu já falei várias vezes, por mim, na entrada do hospital, levantava o braço assim, tem pelo no sovaco? Clínica médica. Não tem, eu vou perguntar se fez laser. Não fez, aí pode entrar, né? Então, adolescente é um desafio mesmo pro pediatra, porque ele é um adulto com uma cabeça de criança, né? E aí as doenças têm fisiologia de adulto às vezes, e aí durante a coleta de anamnese, a mãe informa, esse aqui é real também. Só que esse aqui eu vi na comissão de óbito. E aí, durante a coleta de anamnese, a mãe fala que o último evento aconteceu depois de uma briga, tá? Que a mãe e a menina tiveram e a mãe acha que ela pode estar fingindo, tá bom? Foi uma briga, assim, homérica que ela teve com a mãe, que a mãe descobriu que ela estava mandando fotos íntimas para um namorado. E aí, depois disso, ela desmaiou. E aí, no exame clínico, examinou a menina toda, não tinha nada no exame clínico, tá? Você considerando a idade, o sexo e o contexto, né? Menina, adolescente, nesse contexto, você não observou o substrato anatômico que justificasse esses desmaios, né? Liberou ela para domicílio com orientação de psicoterapia, né? E falou com a mãe que ela tem que ter paciência, que tem que conversar, por aí vai. Uma semana depois, a adolescente retorna com crises convulsivas. Foi realizada extensa propedêutica e o resultado de líquor positivo para anticorpos anti-NMDA e foi confirmado o diagnóstico de encefalite autoimune. E ela tinha alterações de comportamento decorrentes dessa doença. E aí, qual viés cognitivo aconteceu nesse caso? Viés afetivo ou de julgamento, né? Então, nós julgamos ela por ela ser mulher, nós julgamos ela por ela ser adolescente, né? E aí a gente tem uma tendência, talvez, a achar que esses pacientes tenham mais frescurinhas, né? Mais questões psicológicas e por aí vai. Então, é o vínculo afetivo positivo ou negativo. Isso aqui acontece muito também com os usuários frequentes, né? Aqueles pacientes que estão no hospital toda semana, né? A gente tinha uma paciente diabética lá no nosso serviço, que ela estava toda semana. Ela sempre ia com diagnóstico de cetacidose, sempre, assim, todo mundo dos antigos aprendeu cetacidose nela, até que um dia ela chegou com um quadro diferente, que a gente achou que era cetacidose, fez volume nela, e depois, quando foi ver, era uma miocardite fulminante. Essa menina fez uma fração de ejeção de IVE ridícula, fez uma miocardite fulminante e, inclusive, faleceu, né? Mas ela sempre chegava com a mesma história
né? E era sempre cetoacidose, como é que não ia ser cetoacidose dessa vez? Né? Então, tanto o afetivo positivo quanto o negativo, a gente tem que ficar atento. Às vezes também é um paciente que a gente adora, né? Você pode olhar aqui o seu sobrinho? Pô, não pode, né, gente? Você não pode olhar seu sobrinho, você não pode olhar seu afilhado. Porque o viés afetivo vai te atrapalhar muito no raciocínio. Porque você pode tender tanto a negligenciar quanto a ser invasivo demais. Porque você não está pensando de forma racional, porque você tem um viés afetivo. Então, você pode olhar seu sobrinho? Não, você não pode olhar seu sobrinho. Ache um colega bem bom que você confia como você confia em você mesmo e peça para o seu colega olhar. Né? Você pode olhar seu filho? Não, você não pode olhar seu filho. Né? O viés afetivo vai te atrapalhar muito a tomar uma decisão racional. Tá? Então, como é que a gente vai evitar? Primeiro, né, sempre que possível, evite atender esse paciente que você tem o viés afetivo e se dispa dos preconceitos, né? Será que eu não estou sendo preconceituoso porque é uma menina adolescente? E eu estou achando que ela é fresca e, na verdade, ela tem realmente um problema? Né? E aí, sempre procure diagnósticos graves que precisam ser descartados antes da gente dar diagnósticos que são de exclusão. Né? Então, uma síndrome conversiva, uma síndrome psicossomática, ela é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso excluir outras doenças graves antes disso, tá? E aí você atende, no meio da madrugada, uma paciente de 3 anos, é a última, tá, gente? Com queixa de dor abdominal há 24 horas. No momento do atendimento, a criança está dormindo e seu exame físico é completamente normal. A mãe informa que tem muito medo de que se trata de uma apendicite, tá? E que não vai embora enquanto não for feita uma tomografia de abdômen da criança. Meio da madrugada. Você vai brigar com sua mãe? Ai, jamais. Quer tomografia? Faça a sua tomografia. Não façam isso, viu, gente? Isso aí eu nunca fiz, não, graças a Deus. Né? Você fala, tá bom, mãe, beleza, não vou brigar com ninguém 3 horas da manhã, não. Você quer fazer? Vamos fazer. Fez a tomografia e veio normal. Tá? Você libera o paciente para domicílio com sintomáticos e orientações e sinais de alerta para retorno. Qual viés aconteceu nesse caso? Viés de agregação. Esse aqui também é assim, ó, feed médico dá muito problema, né? Porque quando a gente começa a pensar que aquele paciente especificamente, ele não se enquadra nos dados agregados que existem na literatura. Né, ó, o guideline fala, a gente tem um score preditor de apendicite. Por exemplo, eu usei o alvarado desse menino deu 3, que é tipo assim, apendicite improvável. Não, mas esse paciente especialmente pode ser que ele seja, então eu vou fazer uma tomografia dele para eu ter certeza que não é. Pode ser até uma mistura de vieses, né? Por exemplo, um viés de disponibilidade, porque semana passada eu deixei escapar uma apendicite. E aí eu misturo 2 vieses, né? Eu acho que o meu paciente não se comporta como os pacientes dos estudos, né? Ele é diferente dos demais. Então, por exemplo, não precisa fazer raio-x de tórax para todo mundo que chega gripado, né? Aí você fala assim, não, mas esse meu paciente do consultório, a mãe é super estressada, se eu deixar passar um diagnóstico nele, meu Deus do céu, vou fazer a radiografia, porque, nossa, ele pode ser que seja diferente. Então, esse é o viés de agregação. Às vezes é por uma pressão da família, ou porque a gente acha que aquele paciente vai se manifestar de uma forma diferente do que está nos estudos, eu acabo, né, sendo excessivo com ele. Tá? E aí, então, sempre reflita sobre as decisões, pondere, utilize scores preditores, né, que também podem te ajudar a convencer ali aquela família, olha, nesse score, isso, por aí vai. Converse com seus colegas mais experientes, mantenha-se atualizado sobre os protocolos e diretrizes mais recentes e assim você pode fazer uma prática mais assertiva, tá? Então, acabando aqui, né, a minha ideia era a gente ter um tempinho para discutir, mas infelizmente demos uma agarradinha e algumas mensagens para vocês levarem para casa, né? Então, uma boa coleta de anamnese e um exame físico direcionado ajudam muito no raciocínio clínico. Né? A maior parte das doenças de criança não precisa de grandes recursos para que a gente possa fazer um bom diagnóstico. Tá? Então, a gente volta ali para a boa anamnese, para o bom exame físico, que são importantes. Né? Sempre que possível, faça lista de problemas organizadas. Tá? Organize, né, de uma forma que faça sentido na sua cabeça. Estabeleça hipóteses diagnósticas para explicar esses problemas e aí faça um exercício, gente, de sempre tentar colocar pelo menos 3 hipóteses ali para cada problema. Tá? E aí leve em conta a acurácia e a probabilidade pré-teste dos pacientes e dos exames, né? Quando você for interpretar os resultados. Tenha acesso fácil e rápido a sumários, né? Não fique confiando só na sua memória, sempre cheque, tá? E sempre que houver dúvidas, discuta com o colega. Porque é muito mais fácil
a gente vê o viés na outra pessoa do que a gente vê o viés acontecendo com a gente. Então, sempre que você não tiver certeza, que você não estiver confortável, discuta com o seu colega, né? Eu brinco que assim, gente, eu trabalhando de dupla, eu topo qualquer negócio, né? Porque você tendo com quem discutir, você tendo com quem pedir uma opinião, isso ajuda demais, tá bom? E aí, isso é uma dica, né, de como estudar emergência pediátrica. Eu imagino que muitos de vocês aqui não são emergencistas, né? Então, como é que o emergencista estuda emergência pediátrica? A gente estuda pelo sintoma. Então, eu não estudo só pela doença, né? Eu não vou lá e vou estudar só asma, pneumonia. Não, eu estudo sobre taquipneia. Eu estudo sobre dor de cabeça, dor de barriga, dor no mindinho do pé esquerdo, né? Urina escura. Então, os bons livros de emergência pediátrica trazem capítulos com sintomas, para que você possa construir o seu raciocínio clínico e chegar a um diagnóstico a partir dos sintomas que o paciente apresenta. Então, esse aqui é o Fleischer, que é a nossa referência mundial principal em termos de livro-texto, né? Então, deixo a sugestão, quem quiser construir esse raciocínio do emergencista, estudar pelos sintomas, além de estudar as doenças, obviamente, né? Então, essas são as referências, depois posso disponibilizar, mas assim, facilmente, né, numa pesquisa rápida, até no próprio Google, vocês encontram muito assunto sobre raciocínio clínico, sobre viés cognitivos, e é muito importante que a gente estude sobre isso, além de estudar sobre as doenças, porque voltando ao começo da aula, se a gente não chega no diagnóstico correto, não adianta nada a gente saber tudo sobre aquela determinada doença, tá? Quero muito agradecer a presença dos sobreviventes que ficaram aqui até o final, foi uma honra. Agradecer ao pessoal da AFIA pelo convite, né, para conversar com vocês aqui hoje. E a gente se encontra aí pelo congresso, né? Quem tiver dúvida, quem quiser trazer alguma reflexão, acho que o nosso tempo está bem avançado, porque agora já tem outra aula em seguida, mas aí a gente vai se encontrando aqui pelo congresso, vocês vêm me procurar, compartilhar experiências, é sempre interessante, tá? Muito obrigada, pessoal.